Senhoras, senhores, meninas, meninas, outros bichos, tudo bem com vocês? Eu sou Adriano Rodrigues falando, sou professor de língua portuguesa. Hoje, dia 7 de setembro, um calor do inferno aqui, ó, blusa regata, né? Liberdade, bacana. Pessoal, o que nós vamos ver hoje? Nós vamos falar, né, nós vamos dar continuidade sobre vozes verbais, tá? Na aula passada você viu comigo como que transforma uma voz ativa em voz passiva. Passei o macete, a técnica, tudo certinho, você aprendeu. Na aula de hoje, te ensinarei que, ao converter a voz ativa para passiva, você deve, obrigatoriamente, manter, tá? Manter o paralelismo entre os verbos. Como assim, Adriano? Por exemplo, se na voz ativa o verbo está no singular, na voz passiva o verbo tem que estar no singular. Se estiver no plural na voz ativa, tem que estar no plural na voz passiva. Se o verbo na voz ativa está no pretérito imperfeito, na voz passiva no pretérito imperfeito também. Então nós vamos fazer essas conversões, mantendo a regularidade verbal. Beleza, meu amigo? Então é isso aí, preste atenção na aula. Gostou? Inscreva-se, curta, dê um joia, manda um alô, um beijo, tchau, um abraço. Tá bom? Vai lá, se liga aí. Então é isso aí, meus amiguinhos, ó, converter, ok, da voz ativa para passiva, mantendo o quê? O tempo e o número do verbo. Tempo, gente, né, os básicos lá, presente, pretérito, futuro. Ah, mas não é só isso, né, pretérito perfeito, imperfeito, um monte de coisa aí, tá? Número, isso aqui é fácil, singular e plural. Ok? Beleza, pessoal, olha só. Temos aqui duas frases, tá certo? A de cima na voz ativa, a de baixo na voz passiva, a de cima na voz ativa, a de baixo na voz passiva. Tá? Então, vamos observar aqui a frase número 1. O cientista Augusto Rodrigues Natividade, belíssimo nome, descobriu a cura do câncer. Então, temos aí, o cientista Augusto Rodrigues Natividade descobriu a cura do câncer. Bem, quem descobriu a cura do câncer? O cientista Augusto Rodrigues Natividade. Então, nós temos aqui o sujeito, tá? E nós temos aqui o verbo. Quem descobre, descobre algo, né? Ele descobriu o quê? Descobriu a cura do câncer. Então, quem descobre, descobre algo? Opa, então nós temos um verbo transitivo. E o objeto, a cura do câncer, como não tem preposição, né? Verbo transitivo direto, e o objeto é um objeto direto. Ok? O cientista Augusto Rodrigues descobriu a cura do câncer. Nessa frase aqui, meu amigo, o sujeito está praticando a ação, né? Porque foi ele, o cientista aqui, que descobriu, né? Então foi ele que fez a ação. Por isso que ele é um sujeito ativo, né? É um sujeito ativo. E a voz, como eu já falei, a frase, né, está na voz ativa. Meus amigos, o que eu falei na aula passada? O que é a passivar? A passivar é você transformar o objeto direto em sujeito paciente. Beleza? Beleza? Sujeito paciente. Então, quem é o objeto direto aqui? A cura do câncer, né? A cura do câncer é objeto direto. Então, beleza. Vamos ler aqui a frase. A cura do câncer foi descoberta pelo cientista Augusto Rodrigues Natividade. Agora nós temos uma frase na voz passiva. Por quê? Nós estamos falando, tá, da cura do câncer. A cura do câncer, ela sofreu uma ação, né? Ela foi descoberta. Então, quem era a cura do câncer na voz ativa? Era o objeto direto? Então, na voz passiva, o mesmo termo vai ser o sujeito. Só que não é um sujeito que pratica ação, ou seja, não é um sujeito ativo, tá? Não é um sujeito ativo, é um sujeito paciente, ou seja, que sofre a ação. Então, sujeito paciente. Então, o que é passivar? Você pegar o objeto direto e transformar em sujeito paciente. Então, nós já temos aqui
tá? Uma frase na voz passiva. Ok? A cura do câncer foi descoberta pelo cientista Augusto Rodrigues Natividade. Ou seja, quem praticou a ação na voz passiva é o agente, né? É o agente da passiva. Ok? Até aí nenhuma novidade. É aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Ok? Na minha locução verbal. Presta atenção, meu amigo. Descobriu. Tá? Descobriu na voz ativa. Como que tá? Como que tá? Bem, ele descobriu, né? O Augusto descobriu. Ele. Então, singular. Tá no singular, não é isso? Tá na terceira pessoa do singular. Tudo bem? Olha só. O Augusto descobriu, ou seja, foi um fato que aconteceu lá atrás, foi um fato passado e concluído com êxito, né? Nesse caso, então, nós temos um verbo no pretérito perfeito. Ok? Então, isso aqui é o tempo. Tá? Isso aqui é o tempo e aqui é o número, né? Singular o número. Então, na primeira frase, o verbo está no singular e no pretérito perfeito. Passei para a voz passiva. Como que é a voz passiva, meu amigão? Como que é a voz passiva? A locução verbal na voz passiva. É o verbo ser mais um verbo no particípio, né? Não é isso? Ok, então nós vamos passar para cá e esses verbos, essa locução verbal deve seguir o número e o tempo verbal da voz ativa. Então, foi descoberta, por quê? Por que foi descoberta? A cura do câncer foi descoberta. Vamos analisar? Foi. Foi. Ele foi até algum lugar. Ó, terceira pessoa, né? Terceira pessoa do singular. Ele foi. Então, o tempo se manteve. Singular. Beleza. O tempo não, o número se manteve. E o tempo? Bem, foi. Gente, foi. Passado. Né? Ele foi um grande cantor. Não é mais. Né? Então, é passado. Foi uma coisa concluída e não se fala mais nisso. Pretérito perfeito. Então, nós temos aqui o tempo verbal, tá? Pretérito perfeito. Certinho? Certinho. Ok, pessoal. Bacana. O que aconteceu aqui com o verbo, né, descobrir? O que aconteceu aqui com o verbo descobrir? Ele, meu amigão, vai para o particípio normalmente. Descobriu, foi descoberta. Só tive que fazer um corte aqui para fechar a janela, que o barulho está terrível, né? Professor pobre, né? Estúdio improvisado no quarto. É isso mesmo, vamos lá. Beleza. Então, olha só. Na locução verbal, então, o que nós temos? Nós temos o verbo auxiliar, tá? Carregando aí essa responsabilidade de invocar, né, o número e o tempo. Ok? O verbo auxiliar vai ficar com essa responsabilidade. E o verbo no particípio, ele carrega o sentido, ele carrega a semântica da locução. Ok? Beleza? No caso, como a cura do câncer está no singular, né, você vai falar, a cura do câncer foi descoberta. As curas, vamos pôr, as casas foram descobertas. Também tem essa variação, sim, no que diz respeito ao número também, mas o que você tem que saber aqui, por favor, não confunda, tá? Não mistura as bolas aí, não.
beleza? Na locução verbal, nós vamos ter o verbo auxiliar, que vai carregar essa responsabilidade principal, primordial de tempo e número, e o verbo principal carregando a semântica, ou seja, o significado. Por isso que fala que é principal, né? Carregando o significado da locução. Ok? Pessoal, o que poderia acontecer com o verbo principal é, né, nós alterarmos o modo. Modo indicativo, subjuntivo, né, modo particípio. Mas, amigo, você vai fazer essa alteração? Não. Por quê? O que a regra diz? O que a regra diz? Modo verbal na voz passiva? Qualquer. Ele estará no particípio. Beleza? Então aqui não muda. Você não vai mudar do particípio, não, pelo amor de Deus. Não vai colocar no gerúndio, não, por favor, tá? Mantém. Beleza? Certo. Ok, então vamos lá. Vou pegar aqui a caneta vermelha. Isso. Vamos analisar a frase 2. Os pais do Augusto fazem ótimas escolhas. Pessoal, verbo fazer, né? Quem que faz ótimas escolhas, né? Os pais do Augusto. Então nós temos aqui o verbo, ok? Quem que faz ótimas escolhas? Os pais do Augusto. Então nós temos aqui o sujeito, tá certo? Beleza. Quem faz algo, né? Quem faz algo. Então nós estamos diante do verbo transitivo, faz o quê? Ótimas escolhas. Ah, então ótimas escolhas é o complemento do meu verbo, né? É o objeto direto porque não tem preposição. Consequentemente, o verbo é um verbo transitivo direto. E o sujeito? Bem, meu amigo, o sujeito ele é um sujeito ativo, né? Os pais do Augusto que fazem ótimas escolhas, né? Então eles estão agindo, tá certo? Então não, o sujeito aqui é... Nós costumamos falar só sujeito. Colocar sujeito ativo, só para você lembrar que nós estamos diante de uma voz ativa, ok? Beleza, voz ativa, linda a letra, né? Voz ativa. Agora nós vamos ver essa mesma frase na voz passiva. O que é passivar? É você transformar o objeto direto em sujeito paciente, ou seja, aquele sujeito que sofre ação. Então, ótimas escolhas, ó, ótimas escolhas são feitas, né, pelos pais do Augusto. Ótimas escolhas são feitas, né? Quem faz essas ótimas escolhas? Os pais do Augusto. Então, essas ótimas escolhas é o meu sujeito, tá? São feitas é a minha locução verbal. O que é que são feitas? O que é que são feitas? Ótimas escolhas. Então, ótimas escolhas são feitas. Percebam, pessoal, que ele é um sujeito, mas não é um sujeito que pratica ação. Pelo contrário, ele sofre ação, né? Ótimas escolhas são feitas. Então, está sofrendo ação de ser feito. Sujeito paciente. Opa, maravilha, você já sabe, né? Estamos na voz passiva. Voz passiva, por quê? Porque conseguimos transformar o objeto direto em sujeito paciente. Locução verbal e pelos pais do Augusto é o agente da passiva, né? Pois é quem pratica a ação na voz passiva, agente da passiva. Não sei se vocês perceberam, né? Mas o agente da passiva vai ter sempre aqui, ó, uma preposição, tá? Beleza. Normal, até aí você sabe. Qual que é a ideia aqui, meu amigo? Presta atenção. Fazem, olha o verbo aqui, ó. Os pais do Augusto fazem ótimas escolhas. Gente, fazem. Qual é o número? Qual é o número desse verbo? Qual é o número? Eles fazem, né? Então, terceira pessoa do plural. Ah, Adriano, então o verbo está no plural? Está. Beleza. Qual que é o tempo, meu amigo? Qual que é o tempo
verbal. Os pais do Augusto fazem ótimas escolhas. Presente, pessoal, eles fazem, né? Está acontecendo agora, né? Eles fazem, tá? Então, presente. Tempo verbal, presente. Ao passarmos para a voz passiva, o tempo e o número deve permanecer na locução verbal. Então, percebam. São feitas. Qual o verbo ser aqui? São. São. Eles são. Né? Terceira pessoa do plural. Bateu? Bateu. Show de bola. Outra coisa, pessoal. Outra coisa. Tempo verbal. São é presente, né? Vocês são bons estudantes. Estou querendo dizer que atualmente, nesse momento, né, você que está assistindo ao meu vídeo, é um bom estudante. Vocês são bons estudantes. Presente. Não estou falando era. Não estou falando será. Estou falando são. Então, presente. Tempo. Presente. Ok? Ok? Beleza. Interessante, Adriano. Né? Então, o verbo auxiliar está correto, pois manteve o tempo e o número. Ótimo. Mas, Adriano, e esse feitas aí? Que estranho, que estranho. Por que que está estranho? Por que que está estranho? Porque você falou para mim, Adriano, que o verbo tem que estar no particípio, né? Não é isso? Gente, olha só. Descoberta, né? Você não fala descobrida, foi descobrida, né? A cura foi descobrida. Você sabe o seguinte, particípio. Né? Ada, são os verbos terminados ada, ido, lembra? Comprada, né? Cumprido, imprimido. Vocês devem lembrar disso aí. Feita está no particípio, meu amigo. Sabe por quê? Ó, segue a regra. Está o modo verbal, particípio. Tá? Segue a regra. Por que você não fala fazido, né? Você não fala descobrido. Então, particípio do verbo fazer é qual? Feito. Mas no caso, nós temos ótimas escolhas. Ótimas escolhas está o quê? No plural e ainda está no feminino. Então, ótimas escolhas são feitas, né? Plural e feminino. Ok? Feitas e não feitos. Particípio. Agora vem a questão. Adriano, então existem duas formas de ter o particípio? Sim. Olha isso aqui, presta atenção. Pronto, pessoal, então o que eu fiz aqui? Tá? Já escrevi para você não ficar, né, perdendo seu tempo aí. Então, olha só, o particípio, ele é classificado, tá, em particípio regular e particípio irregular. O regular é aquele que eu falei lá no início da aula, né? Você vai ter aí o ado e o ido. Por exemplo, o verbo cantar, né? Como que você faz o particípio dele? Cantado. Imprimir, ó, ir. Imprimido, ido. Gente, pelo amor de Deus, imprimido é o particípio do verbo imprimir. Não é errado, não. Tem gente falando que imprimido é errado, tá? É o particípio regular do verbo imprimir. Porém, eu posso usar também a expressão impresso, que também é um particípio, só que é um particípio irregular. Beleza? Então, vamos lá. Particípio regular, comer, comido. Ok? Então, regular, terminado em ado e ido. O que é o particípio irregular? Quando você não pode fazer, né? Quando você não pode usar esses sufixos, né? Ado e ido. Então, por exemplo, dizer. Qual que é o particípio do verbo dizer? Dizido? Não, dito. Por isso que ele é considerado irregular. Fazer é fazido? Não, gente, pelo amor de Deus, é feito. Perceba, ó, que há variações,
tá? Há variações, é diferente, né? Há variações. Por isso é que é considerado particípio irregular. Imprimir, ó, impresso, mudou, né? É particípio, mas é diferente de ado de ido, então particípio irregular. Só isso, só isso, tá bom? Então se liga aqui no imprimir, viu? Imprimir tem os dois. São só exemplos, tá? Para você ficar fera nisso aí. Então, o que eu fiz aqui? O que eu fiz? Tá? Transformei as vozes, né? De voz ativa para passiva e mantive o tempo e o número do verbo. Então, verbo auxiliar aqui, ó. Tem que manter o número e o verbo da voz passiva, da voz ativa, beleza? E o verbo principal da locução continua no particípio. Mesmo que seja particípio irregular. Não importa, tá? Porque você pode ver o particípio irregular e pensar que está errado. Não. Verbo ser mais particípio. Seja regular ou irregular. Está correto da mesma forma. Tá bom? Valeu, espero que tenham aprendido, espero que tenham gostado. Abraço e até daqui a pouco.